Se liga no céu, da mensagem. Há anjo no céu, há querubins, há serafins e há arcanjo. Eu quero falar nessa manhã sobre os anjos do Senhor. Amém? Anjos que Deus criou para ajudar, auxiliar a igreja, os crentes que vão herdar a salvação. Deus criou os anjos para adorar Ele e para também nos auxiliar para alcançar a salvação. Quer dizer amém, irmão? Abra a Bíblia, irmão. Salmo 103. Salmo 103. Vamos aprender acerca dos seres espirituais, os anjos criados por Deus. Qual é o papel deles ao nosso respeito? Que liga nos céus. Agora da mensagem do Senhor. Salmo 103. Versículo 20 diz assim, Davi. Salmo 103. Versículo 20 diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Pois bem, irmão, os anjos de Deus foram criados pelo próprio Deus, com o hálito de Deus, com a fala de Deus. Seres espirituais foram criados para a glória e louvor do Eterno. Deus criou os anjos com o hálito da sua boca. Os anjos saíram de dentro de Deus. Amém? Deus soprou e vieram a existir para adorar a Deus, receberem ordem, receberam o poder de Deus para ajudar a igreja. Eles adoram a Deus, eles auxiliam a igreja que vão dar a salvação. Primeiro Deus criou os anjos. Quando Deus fez os céus e a terra, Deus criou primeiro os seres espirituais, primeiro o céu. Os seres invisíveis espirituais foram criados primeiro, depois a terra, o material, o visível e o palpável. Então Deus criou os anjos com um propósito. Deus deu poder para eles. Eles obedecem a Deus, aleluia. Eles trabalham em nosso favor. Eles trabalham em favor de quem vai dar a salvação. Quer dizer amém, irmão? Então, primeiro, os anjos do Senhor, eles têm poder. Amém? Diz aqui o texto: bendizei ao Senhor. Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Quem diz amém, irmão? Então os anjos foram criados por Deus, eles têm poder, eles obedecem a Deus e a sua palavra. Por exemplo, o anjo primeiro traz boa notícia. Você vai aprender aqui, o anjo traz boa notícia. O anjo cega o adversário, o anjo traz alimento, o anjo dá livramento de morte, o anjo fecha a sepultura. Tu vai aprender os papéis dos anjos do Senhor. Amém? Olha, ele traz boa notícia, ele dá livramento de morte, ele fecha a sepultura, aleluia. Ele traz alimento, ele cega o inimigo, aleluia, amém. Eles obedecem a Deus. Amados irmãos, o anjo do Senhor, os anjos do Senhor, está boa notícia da parte de Deus. Eles obedecem à voz divina. Por exemplo, Maria. Maria recebeu a visita de um anjo da boa notícia. Esse mesmo anjo visitou Maria, visitou Zacarias e Daniel. É o anjo da boa notícia, é Gabriel. Aleluia. Deus envia anjo para nós para trazer boas novas. Diga amém por isso. Aleluia. Aleluia. Irmão, é manhã de você escutar da parte de Deus notícia boa, boas novas. O anjo desceu lá na casa de Maria e trouxe umas boas novas para ela. Maria, muito agraciada, mulher muito valorosa, tu serás a mãe do Salvador. Tu vais gerar o Salvador do mundo. Aleluia. E Maria disse assim para o anjo: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra assim em mim como tu queres. Aleluia. E Maria creu na mensagem do anjo. Então o anjo primeiro traz boa notícia. Assim como trouxe para Zacarias. Zacarias, tu vais ser pai de João Batista. Esse teu filho vai te dar prazer, gozo na tua alma, Zacarias. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. O mesmo anjo da boa notícia visitou Daniel quando estava orando. Daniel estava orando e jejuando e ele desceu o anjo. Na oração da tarde, 3 da tarde ele desceu e tocou em Daniel. Daniel
Quando Daniel se levanta, tá lá, Gabriel, eu vim porque você é muito amado por Deus. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, Daniel. E eu vim para te declarar, porque tu é muito amado. Aleluia. O anjo trouxe boa notícia para Daniel. Ele disse assim: Daniel, te levanta. No princípio das tuas súplicas sai uma ordem divina. Recebe essa palavra aí, crente. Aleluia. No princípio da tua súplica saiu foi a ordem de Deus. Saiu foi a ordem de Deus. Ao meu eu te respeito. Aleluia. Isso tudo é dito pelo anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor traz boa notícia. Eles trabalham para quem vai dar a salvação. Abra a Bíblia, Hebreus 1,14. Bota aí, irmão Léo, na tela. Hebreus 1,14. Anota aí, irmão, esse estudo aí para você saber ministrar sobre os anjos do Senhor. Amém? Tem um estudo salvo aí, para a glória de Jesus. Hebreus 1,14. Hebreus, olha o papel dos anjos, irmão, é de nos auxiliar para dar a salvação. Veja aí, Hebreus 1,14. Hebreus 1,14 diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Hebreus 1,14 diz assim: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação? Aleluia. Então os anjos de Deus, irmão Léo, é enviado para mim, para você, para aqueles que vão herdar o quê? A salvação. Muito bem. Os anjos de Deus descem para quem vai herdar o quê? A salvação. Aleluia. Recebe aí livramento aí. Amém, amém, igreja. Salmo 34, versículo 7. Eles são enviados para nos ajudar a alcançar a salvação. Salmo 34 e versículo é o 7, diz assim, ó. Salmo 34 e 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. Bendito é Jesus, amém, irmão? Percebeu o papel dos anjos? É para me dar e te dar o quê? Livramento. Para você dar o quê? A salvação. Aleluia. O anjo do Senhor de Davi acampa-se ao redor dos que o temem e faz o quê? E os livra. Aleluia. Salmo 91 e versículo 11. Palavra do Senhor brada, ele diz assim ao meu e ao teu coração, acerca dos papéis dos anjos. Amém? Salmo 91 e versículo 11 diz assim: porque aos seus anjos, recebe aí, dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Quer dizer, amém, irmão? Aqui está o papel do anjo do Senhor. É guardar, livrar, proteger, trazer boas novas. Então os anjos do Senhor foram criados para isso, para adorar a Deus e ajudar na terra os crentes que vão herdar o quê? A salvação. Aleluia. Segundo, os anjos de Deus cegam o adversário. Primeiro, o anjo traz boa notícia, dá livramento, aleluia, e ele cega o adversário das nossas almas. Tu crê? Tu crê, mulher de Deus, que os teus filhos, a tua filha, recebe livramento por causa da tua oração? Deus envia anjo para cegar o adversário. Ele quer pegar teu filho na esquina, ele quer pegar a tua filha, mas a oração de uma mulher de Deus, do homem de Deus, demanda anjo para dar livramento, para cegar o adversário. Tu crê nesse negócio? Quando Deus desceu a destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu por Ló. E Deus foi lá com 2 anjos e cegou os inimigos para Ló sair de Sodoma e Gomorra e receber livramento. Deus cegou os inimigos. Abra a Bíblia. Eu gosto de ler Bíblia. Gênesis 19 e 11. Vamos ver isso, irmão? Abra a Bíblia em nome de Jesus. Gênesis 19 e versículo 11. Olha Deus enviando os anjos para cegar o adversário. Gênesis 19 e 11 diz assim. Aleluia.
E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Deus cega o inimigo, irmão, para não enxergar teu filho, tua filha, teu neto. Diga amém por isso, irmão. Então os anjos têm esses papéis de trazer boa notícia, de dar livramento e de cegar o adversário. Aleluia. Eu conheci uma mãe, irmão, eu de irmão Léo, irmã Célia, que está aqui, irmã Rosa, irmã Maria. Eu conheci uma mãe de oração, uma mulher de oração. Olha o que o anjo fez com o filho dela. Uma mulher de oração, muita oração, mulher de oração, de comunhão. E tentaram matar o filho dela. Escuta bem, o que é que Deus faz, viu, irmão? Como é que Deus cega o adversário? O rapaz ligou para ele assim, porque ia fazer o mal. Ele está ali na esquina, está sentado numa pedra. Vai lá e acaba com ele. Mas a mãe desse rapaz é de oração. E foram matar ele. Ele estava sentado numa pedra. Os matadores, irmão, 2 matadores, não viram ele do lado deles. E o cabo do celular, ele está aí do teu lado, eu estou vendo ele. Eu não estou vendo ele não. E ficaram com medo, armado, e bateram em retirada. É a oração de uma mãe. É a oração de uma mãe de joelho. O Senhor cega o inimigo, cega o adversário, aleluia. Acerca dos meus e dos teus, recebe aí livramento em nome de Jesus, aleluia. Eita, Jesus lindo, irmão. Foram matar o filho da irmã que ora e não acharam ele do lado do matador, porque Deus cegou o inimigo. Diga amém, irmão. Deus fere de cegueira o adversário, irmão. Aleluia. Quantas pessoas nos ônibus foram assaltadas e o crente não? Porque os ladrões não viram o crente, porque Deus cega, Deus oculta quem é dele. Quem diz amém, irmão? Aleluia. Deus enviou os anjos para quê? Para cegar o adversário. Aleluia. Eita, Jesus lindo, irmão. Como é bom servir esse Jesus. Ele dá a rodar os anjos, irmão. Amém? Quem vai dar a salvação, vê livramento do Senhor. Então, os anjos do Senhor têm esse papel. Trazer boa notícia, dar livramento, cegar o adversário. Aleluia. O anjo do Senhor fecha a sepultura. Tu crê, mulher? Tu crê, pai? O anjo do Senhor fecha a sepultura. Aleluia. Satanás diz assim: vou matar ele hoje, vou matar ela hoje, vou criar um acidente. Mas tem um pai e uma mãe de joelho e demanda o anjo a livrar da morte. Quem diz amém, irmão? Abra a Bíblia, irmão. Vamos abrir a Bíblia, irmão, para ver o livramento de morte. Daniel, capítulo 6. Olha Deus enviando o anjo a livrar Daniel da morte. Deus fechou a sepultura de Daniel, enviando o santo anjo para o homem de Deus. Daniel capítulo 6, abra a Bíblia, coisa boa é ler Bíblia. Daniel 6:22, palavra do Senhor brada e diz assim ao meu e ao teu coração: agora os anjos do Senhor vão livrar Daniel da morte, vai fechar a sepultura de Daniel. Aleluia. É manhã de livramento de Deus fechar sepulturas. Quer dizer amém, irmão? Diz assim, Daniel 6:22, o meu Deus, recebe aí, irmão, o meu Deus enviou o seu anjo, aleluia, o seu anjo, e fechou o que? A boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Eita, glória a Jesus. Deus fechou a sepultura de Daniel, enviando o quê? O santo anjo. E fechou a boca do leão, tirou a força do leão. Aleluia. Livramento de morte para Daniel. Então Deus manda o anjo para quê? Para fechar a sepultura, para livramento de morte. Deus enviou o anjo para livrar da morte Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus mandou um anjo para tirar o poder do fogo. Eita, Jesus lindo. Eita, Jesus lindo. Amém? Demanda anjo, que eles são poderosos. A gente lê o Salmo. O anjo do Senhor são poderosos. Eles têm poder. Eles tiraram o poder do fogo. Abra a Bíblia. Daniel capítulo 3. Daniel 3. E versículo. Cadê Daniel 3? E versículo
Glória a Jesus. Daniel 3 e o versículo... Versículo 28, Daniel 13 e 28 diz assim, ó. Olha Deus enviando um anjo a livrar Sadraque, Mesaque e Abednego do poder do fogo. Aleluia. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus, recebe aí, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o quê? O seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão o seu Deus. Quer dizer, amém, irmão? Deus mandou o anjo para livrar Sadraque, Mesaque e Abednego da morte. Deus fechou a sepultura dos três. Eita, glória a Jesus. Aleluia. Teve a irmã aqui que agradeceu, irmão. Meus filhos bateram com o carro. Ficou todo amassado, mas os três, tudinho ali no carro, receberam o livramento. É o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor guardando, livrando, em nome de Jesus. Amém? Então o anjo do Senhor traz boa notícia. O anjo do Senhor segue o adversário. O anjo do Senhor dá livramento. O anjo do Senhor fecha a sepultura. Aleluia. Amém, irmão? Fecha a sepultura. Aleluia. Veja aí, Pedro, Atos, abra a Bíblia. Atos, dá tempo ainda, falta 2 minutos para as 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 7. Olha, irmão, como é bom ler Bíblia. Como é bom ler Bíblia e alimentar a nossa alma, que acrescenta a nossa fé. É ler a palavra de Jesus. Aleluia. Atos 12, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Olha Deus agora enviando o anjo a fechar a sepultura de Pedro. Pedro tem promessa de ser pastor. Pedro não vai morrer não, irmão. Pedro tem promessa. Teu filho tem promessa, tua filha. Recebe essa palavra aí. Deus é vida, Deus é livramento, Deus é providência. Mas a promessa acerca dos teus filhos vai se cumprir. Amém? Se ele tem promessa na obra, recebe essa palavra aí. Queriam matar Pedro, mas Pedro vai ser pastor. Pedro tem chamado, Pedro tem promessa. Deus fechou a sepultura de Pedro. Porque Pedro tem promessa. Abra sua Bíblia aí. Atos 12, versículo 7. Atos 12, 7 diz assim a palavra do Senhor. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Aleluia. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Aleluia. Dizendo-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Aleluia. Mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a rua. E logo o anjo se apartou dele. Versículo 11, irmão. Deus é lindo. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperavam. Quer dizer, amém, irmão? Deus está fechando por um anjo a sepultura de Pedro, porque Pedro tem promessa. Herodes queria matar Pedro junto com os judeus. Mas Jesus falou assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu estou te chamando para a obra, para o ministério. Pedro tem promessa, irmão. E Herodes queria matar a promessa, acabar com a promessa. Não acaba não, irmão. Amém? Demandou o anjo para fechar a sepultura de Pedro. Diga amém por isso. Então os anjos do Senhor têm esse papel, trazer boa notícia,
cegar o adversário, dar livramento, fechar a sepultura. Isso é o papel dos anjos do Senhor, irmão. Aleluia. Trazer alimento para os irmãos, para a minha vida e para a tua vida, como foi com Elias. O anjo levou para Elias pão e água. Então os anjos do Senhor têm muitos papéis. Ferir o adversário. Tu crê nisso? Aleluia. O anjo do Senhor fere o adversário. Senaqueribe queria invadir Jerusalém, acabar com Ezequias. Deus usou Isaías e disse assim para o Ezequias: não temas, Senaqueribe. Nem aqui ele vai colocar o pé. Eu já joguei meu anzol no nariz dele e estou puxando ele. Nem aqui ele coloca o pé. Irmãos, Deus mandou um anjo só, e feriu 185 mil do exército assírio. Então o anjo do Senhor fere o adversário também. Esses aqui são os papéis dos anjos. Aleluia. Amém, igreja? Mas o anjo do Senhor também fere crente desobediente. O mesmo anjo que te dá livramento, que te guarda, se você não obedecer a Deus, ele me fere, ele te fere. Você sabia disso? Aleluia. Aleluia. Ele fere, viu, irmão? Cuidado para não ser ferido pelo Senhor. Aleluia. Pelo anjo do Senhor. Aleluia. Porque Deus fere, irmão. Amém? Em nome de Jesus. Davi foi ferido pelo anjo do Senhor. Muito cuidado, irmão. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Deus fere, irmão. Eu já vi Deus ferindo pessoas assim, ó. Quando ele foi visitar uma pessoa, Deus falou: eu já feri ele, eu já feri ela. Que estava em rebeldia, desobediência. O anjo do Senhor fere. Amém, igreja? Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ele fere, irmão. Amém? Ele feriu Nabucodonosor, cortou a árvore e deixou só o tronco. Ele fere, irmão. Cuidado para não cair na mão do Senhor com rebeldia, desobediência e se encontrar sendo ferido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, irmão. Que os anjos do Senhor trabalhem tão somente ao nosso favor. Não venha sobre nós com a disciplina de Deus. Não, Senhor. Vigiemos em nome de Jesus. Amém? Porque eles próprios ferem. Herodes foi ferido pelo anjo do Senhor. Foi comido de bicho. Então, o mesmo anjo que fere o adversário, fere também crente rebelde, desobediente. Aleluia. Bendito é Jesus, amém. Vigia, crente, em nome de Jesus, amém. Que os santos anjos trabalhem ao nosso favor e vamos herdar a salvação em obediência, em santo temor ao Senhor. Hoje você aprendeu o papel dos anjos do Senhor, amém? É trazer boa notícia, ele segue o adversário, amém? Ele dá livramento de morte, aleluia. Ele envia providência, glorificado seja o nome do Senhor, amém? É os muitos papéis dos anjos do Senhor, amém? Esses aqui é o suficiente para você entender como é que eles trabalham, amém? Eles são espírito, eles se humanizam, eles tomam a forma humana também, é a teofania, é os seres espirituais tomando forma humana, isso é teofania. Deus usando a natureza, a criação, o próprio homem para falar com o próprio homem, isso é teofania. É Deus usar o vento, o relâmpago, o fogo, o próprio homem para falar com o homem na terra. É Deus usar a natureza para falar com o homem. Isso se chama, na Bíblia, no estudo teológico, teofania. Você aprendeu aí? Quando Deus fala com Jó no furacão, no redemoinho, é teofania. É Deus usando o vento. Quando Deus fala com o povo de Israel no monte e nos trovão, é teofania. Quando Deus fala na sarça com Moisés, é teofania. Amém, irmão? Aprendeu aí? Aleluia. Bendito é Jesus, amém. Quando Deus desceu com dois seres do lado, humanizado, a creda de Abraão, ali é teofania. É Deus usando forma humana para falar com Abraão. Isso é teofania. Aprendeu aí, irmão? Teofania é isso, amém? É Deus usar a natureza para falar com o homem na terra. Aleluia. Esse Deus é lindo, amém? Aleluia. Vamos orar, irmão, encerrar o culto em nome de Jesus.